sentar, irmãos. Pode sentar. Tá bom. Depois eu peço para aumentar mais um pouco. Tô meio ruim da garganta faz uns dias. Graças a Deus, conhecer mais um povo seleto. Mas eu estou um pouco atrasado devido ao trabalho. E eu não gosto de chegar atrasado porque esse negócio de chegar depois do culto, iniciar, irmão, é para pregador. Eu não sou pregador, entendeu? Eu chego no horário, mas não conseguimos devido ao trabalho. Nós chegamos às 7h30. Mas louvo a Deus, conhecer mais um povo. Pastor Nelson. Eu confesso que eu fiquei admirado, irmão, porque eu estava ali sentado e nós costumamos ver o pastor no púlpito, né? E aí ele ali tirando foto, acompanhando, ele me convidou e depois eu falei, Aguinaldo, quem é o pastor da igreja? Ele, pastor, aqui na frente. Eu falei, graças a Deus, ainda tem crente humilde na terra ainda, irmão. Agradeço a Deus, isso é muito bom. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Isaías. Louvo a Deus pelo nosso irmão Mauri. Foi um prego de surpresa, na verdade, irmão. Tá bom. Estava ali na loja do Aguinaldo. E lá a gente tem loja, eu tenho ele tem outra, mas a gente tem uma parceria. Eu estava lá com ele, aí o irmão Mauri chegou lá. Falou, preciso de alguém para pregar, Aguinaldo, porque não sei quem não veio. Aí, irmão, ele na hora apontou aqui. Eu falei, Jesus. E sexta-feira eu tenho compromisso na sede, não posso deixar de ir. Mas pelo convite do irmão, estamos aqui hoje para louvar a Deus. Eu pediria para a cantora, prepara o louvor para o final, tá, irmão? Garganta de ouro, irmão, misericórdia. Capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Estamos ali na Rua Lorena, dirigindo a igreja do Belém. Os irmãos que tiverem um dia disponível na terça ou na quinta, tiverem por perto, vá lá nos visitar. Amém? Capítulo 6 de Isaías, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. O capítulo 6 de Isaías. Irmão, eu entrei na igreja, estava um calor, mas passou porque o calor do Espírito foi tão gostoso aqui que passou o calor físico. Coisa boa, igreja pentecostal. Irmão Aguinaldo sabe, não gosto do fogo, irmão. Com palavra ainda é coisa boa. Eu cresci na Assembleia, estou na Assembleia e só saio daqui para o céu, irmão. É cheio de Deus. Me desculpe os demais, mas eu gosto do fogo, gosto da palavra, não sabe. O capítulo 6 de Isaías nos traz... Se o irmão quiser aumentar um pouco o fundo, pode aumentar, irmão. Capítulo 6 de Isaías nos traz um momento aonde o rei Uzias, se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, não foi no dia que o rei Uzias morreu. Então Isaías teve uma visão num período aonde o seu tio, o rei Uzias, falece.
Nós costumamos, às vezes, ler e pensamos que foi no dia que o rei Uzias morreu que Isaías teve uma visão dessa glória de Deus. Não, foi no ano que o rei Uzias morreu. A Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morre, Isaías, ele entra no trono e vê no sublime trono, acima de tudo, um grande trono. Ele vê a glória de Deus. Mas antes de chegar nesse versículo 2 em diante, eu queria trazer rapidamente um pouco sobre esse momento de Isaías. Tem um historiador, Flávio Josefo, diz que Isaías, ele era dessa linhagem real. Ele era preparado. Isaías estava no caminho para assumir talvez o trono dessa realeza. Isaías estava no propósito de um dia alcançar esse trono. Isaías como profeta, o profeta do Zai, Isaías está talvez se preparando, se formando. Talvez Isaías estava no caminho de ser um sacerdote como esse rei Uzias e assumir o trono desse povo. Mas há um período da vida de Uzias que muda, vira a chave de Uzias, que muda o plano que Uzias tem para a sua vida. E no ano que muda esse propósito, no ano que a referência da vida de Uzias morre, talvez Uzias mudaria o foco. No ano que morre a pessoa ao qual Isaías olha e tem como referência de ministério, no ano qual morre a pessoa a qual Isaías acompanha, ao qual Isaías olha e fala, eu quero ser igual a esse homem. No ano que morre aquele homem que Isaías costuma ver fazer as coisas ministeriais e que Isaías olha como exemplo, Isaías tem como uma pessoa que quando ele assumiu o trono, quando ele chegou na posição que o rei Uzias tem, ele faria o mesmo. Nesse ano que Isaías está animado, está alegre para chegar nesse momento preparado. Isaías, mais um ano, ele está acompanhando de longe o seu tio e vendo cada passo para ele chegar naquele dia preparado. Mas chega num ano, durante um período, não se sabe se é no começo, no meio, no fim, qual mês, qual dia, mas chega um dia que esse exemplo, que essa pessoa, essa referência, esse homem aonde Isaías olha e quer ser talvez igual, parecido, ele morre. Uzias está no trono, um terreno. Uzias, ele dirige o trono da terra. Uzias, ele comanda um trono físico. Uzias comanda um trono onde pessoas que estão ao seu redor ouvem a sua voz e obedecem. Terra, terreno. Uzias tem autoridade sobre aquele reino, aquele povo, humanamente falando. Então até aqui Isaías olha como uma figura física. Isaías olha como um homem terreno. Isaías olha como um homem de aparência física, de ordem física, de uma criação humana. Isaías olha para o homem que tem o comando terreno. Mas chega um dia que Isaías olha para esse trono, e esse trono não tem mais a pessoa do seu tio. Esse trono não tem mais a pessoa onde Isaías olha como uma referência de que vai levar talvez a persistir. Mesmo quando vem as dores, ele olha e fala, o meu tio Uzias, ele está no trono, eu vou conseguir. Isaías, ele olha para o seu tio naquela caminhada, e talvez nos seus piores dias de ministério, aonde ele profetiza, e as pessoas não ouvem a sua voz, ele fala, eu vou persistir porque meu tio chegou lá, então eu posso chegar. Então Isaías, ele está olhando para um trono terreno. Isaías olha para a referência de um homem. Isaías olha para a referência de alguém que pode parar, pode morrer. Isaías olha para alguém que pode dar meia volta e voltar atrás. Isaías olha para um homem que de repente pode pegar uma enfermidade e não mais poder assumir o trono. Isaías olha para alguém que de repente pode ouvir uma voz e não entender, não aceitar a palavra ou que foi falado, não querer mais ser crente. Isaías olha para alguém que de repente pode ouvir falar que alguém falou dele e não querer vir mais para a igreja dirigir o culto. Isaías olha para alguém como esse, alguém da terra. Ele olha para alguém terreno, ele cerca-se de uma visão de um trono terreno.
Aí Isaías chega um certo dia para observar de novo o seu tio naquele trono, e o trono está vazio. O trono não tem mais a posição, figura humana de um homem. A visão que Isaías tinha de alguém era terreno, mas Deus tinha um chamado para Isaías. Deus tinha algo para Isaías realizar. Então Deus prepara o dia para ele mudar a chave de Isaías, virar a visão de Isaías, uma visão terrena, para uma visão divina. Deus quer que Isaías entre num trono naquele dia, com uma expectativa talvez de acabou-se tudo, mas ele quer mostrar para Isaías que o trono terreno perdeu o rei, mas ainda há um trono divino, há um rei que rege os céus e a terra. Isaías, irmãos, talvez ele chega naquele dia para exercer a função de profeta ou de ministério, talvez decidido a falar, para mim chega. Talvez ele sobe a escada do templo com a sua carteirinha de obreiro, falando, é hoje que eu entrego para o meu pastor essa carteira. Talvez Isaías chega naquele culto falando, hoje é o último culto, porque aquele que eu olhava, tinha uma referência, não está mais aqui. De repente Isaías entra num culto como esse hoje, que você entrou aqui falando, hoje é o último culto que eu vou no Dia Novo, mas Deus te trouxe aqui para falar para você, ainda há um trono divino para mostrar para você que você vai ser usado na terra. Então Isaías vem, irmão, naquele dia decidido, triste. A referência de Isaías não existe mais. Sabe quando você pede alguém que é a sua referência muito próxima, você fala assim, não tem mais força para prosseguir. Essa pessoa fazia com que tinha força para continuar. Isaías vai assim para o templo. Ele entra no templo decidido a desistir, a parar. Ele entra ali, irmão, cabisbaixo. Ele iria para o templo para observar o seu tio mais uma vez, mais um dia exercer a função e ver Deus manifestar a sua glória e ele participar disso. Chega num templo, ele vê o trono vazio. Aí Deus resolve abrir o céu, abriu as cortinas do céu para mostrar para Isaías que o trono terreno pode estar vazio, mas o Deus que tem controle nos céus e a terra ainda está sentado no trono de glória. Isaías entra, e ao entrar no templo, Isaías começa a ouvir um barulho diferente, irmão. Hoje Deus vai sacudir essa igreja, Deus vai parar sobre este lugar a sua nuvem de glória. E se você entrou aqui hoje querendo parar e entregar a carteira, talvez o seu cargo, a sua função, Deus fala contigo, vai mandar anjo do céu para tocar na sua boca e te encher de glória hoje. Isaías desce, entra do trono. De repente ele olha para cima, ele olha para o alto. E aqui está um segredo para você: para de olhar para o lado, para de entrar na igreja e olhar para o lado, para de olhar para o cantor, para o pregador, para de falar, mas ele canta mal, prega mal, é desafinado. Para de olhar para o lado, olhe para o alto. No templo tem uma glória, mas é no alto. Estamos em um tempo, irmão, que as pessoas, a igreja, ela vem para o culto, mas não cultua. Ela vem para o templo, mas não consegue sentir a glória de Deus no ambiente. Desde a hora que você entrou aqui, a presença do Eterno já estava na casa. Sabe lá fora, você foi lá fora agora, em um pagode, um forró, irmão, mas está uma festa, um pulo, uma alegria. Aí você entra aqui, triste, olhando para o lado, murmurando porque falaram de você. Esqueça tudo, olhe para o alto. Deus quer abrir a sua visão para te mostrar o trono de céus de glória. Isaías vem para o seu último culto, para o seu último dia na igreja. Ele entra, olha para o alto e vê de repente serafins voando. E cada um tinha 6 asas, diz a visão de Isaías. Só consegue ver, irmão, o céu por dentro quando você parar de olhar para a terra. Só consegue ver o que tem na eternidade. Só consegue enxergar o céu aberto quando você parar de olhar para a sua referência na terra. O seu pastor é uma bênção, mas a sua referência tem que ser o céu.
Eu sei que o seu irmão canta com beleza, mas a sua referência como cantor tem que ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isaías entrou com a referência. Deus falou assim: Isaías, para de olhar para o trono da terra, olha para o alto, que eu tenho algo para a sua vida. Deus te convida hoje a parar de olhar para baixo. Isaías entra e a primeira atitude dele é parar de olhar para baixo, olhar para cima. Por isso que o salmista fala: eu elevo meus olhos para o alto, é de lá que vem o meu socorro. O socorro do seu ministério não vai vir da terra. O socorro financeiro não vai vir da terra, vai vir do céu. Então para de entrar num culto como esse e ficar com essa cara, parece que chupou limão azedo. Dá um glória para Jesus, porque ele está na casa. Irmão, nós estamos num tempo que ao invés de se calar, é para adorar muito mais. Ele entra no templo triste, muda a visão, olha para cima. Quando você começar a mudar a visão, vai acontecer coisas terríveis. Mas não é para assustar, é para te surpreender. Ele olha para cima e não entende. Anjo com 6 asas, 2 cobre o rosto, 2 os pés, 2 começam a voar. Aí tem um estudioso que fala que os anjos cantavam Kadosh, 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 Kadosh. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí um fala que cantava até num tom. Kadosh. E o céu encheu de glória aquela casa. Aí eu lembrei de 2 Crônicas, capítulo 6. Quando a Bíblia diz que Salomão acabou de inaugurar o templo, de ver a beleza física, de ver um lugar preparado. A igreja está bonita, aqui está linda, irmão, mas sem a presença, sem a nuvem de glória, não adianta nada. Salomão olha e fala: o templo está lindo, está bonito, mas falta alguma coisa. Ele ergue as mãos para o céu e começa a orar. Aí a Bíblia diz que do lado de fora tem alguns cantores, sacerdotes, é uma fila grande de mais de 20, começam a tocar o seu instrumento. Aí a Bíblia diz que lá dentro tem sacerdote fazendo a função, mas enquanto cantava aqui fora, dentro do templo, descia uma fumaça de glória, que eles não conseguiam ficar de pé. Deus quer encher este lugar da sua fumaça de glória hoje, para você ir embora daqui navegando no oceano do Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito de Deus. Para de olhar para as dores da sua vida, para de olhar para as perdas, para de olhar para as falhas, para de olhar para o passado, para de olhar para as marcas. As marcas servem só para você lembrar que tem um Deus que ainda cuida de você. Eu sei que às vezes dói, mas tem pessoa que não consegue deixar o passado para trás. Deus te trouxe aqui hoje para falar para você: deixe o passado para trás, olhe para o céu, porque eu vou te revelar coisas grandes. Eu não sei se você vai ver anjo voando. Eu sei de uma coisa: que Deus vai tomar você pela sua mão e vai te encher da sua glória. Ele ora, e há uma glória que toma o lugar. A Bíblia diz, irmãos, que os homens lá dentro não conseguiam ficar de pé. Sabe o que é glória para não conseguir ficar de pé, irmãos? Quanto tempo você não consegue ficar parado, ficar quieto, porque a glória de Deus tomou a sua vida? Se faz tempo, Deus te trouxe aqui hoje para fazer você voltar de novo a sentir essa presença de Deus na sua vida. A nuvem vai parar sobre esse lugar nessa noite, porque o templo está preparado, o templo está bonito, mas a presença do Espírito Santo vai tomar a casa e você não vai conseguir ficar parado. Ele entra no templo, ele entra na casa e de repente eles começam a voar. O verso 4 diz que os umbrais das portas
se moveram, começaram a balançar. Deus vai começar a mexer estrutura de crente hoje aqui nessa igreja. Deus vai começar a sacudir a sua estrutura para você voltar para a posição de vaso, porque Ele precisa tocar na sua boca, limpar os seus pecados, encher você do Espírito Santo para fazer uma grande obra. Talvez você entrou aqui hoje e não entendeu o que Deus quer com você. Ele vai fazer, mover, sacudir a sua vida se preciso. E não se assuste se na sua casa você entrar lá, talvez depois de um culto, e ver a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, todo perdido, sem entender. É porque a glória de Deus invadiu a casa, começou a sacudir tudo lá dentro, porque Deus precisa de você. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Deus quer que você se coloque de pé e fale: envia-me a mim. Alai, andai, acai, a súria. É tanta glória, irmãos, que Moisés um dia sobe no monte e ele ora, tanta unção, tanta glória, que ele desce com um véu, porque não era possível olhar para ele, tamanha glória de Deus que tira a vida de Moisés. Deus quer que você seja tanta referência, mas não na terra, no céu, que as pessoas vão olhar para você e ver a glória de Deus na sua vida. Então Isaías, ele vai decidido a parar. Ele vai decidir entregar os pontos. Ele vai querendo falar para mim: chega. Se a minha referência acabou, para mim chega. Aí Deus fala com ele: Isaías, hoje é uma noite de você mudar a visão. Até hoje você olhou com a tua visão. Até hoje você entrou nessa igreja aqui e olhou para ela na tua visão. Até hoje você cultuou aqui com a tua visão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que a visão que Deus tem para você é muito mais excelente do que você viu até hoje. Isaías chega triste, talvez querendo parar, desistir. Ao entrar no templo, a sua visão muda. O salmista escreve a respeito de Asaf. Asaf diz que ele quase se escorregou, quase se desviou. Asaf fala que ele olhou para o ímpio, para o lado, ficou tão triste de ver as pessoas sendo abençoadas, que ele esqueceu que no templo tinha algo que ia mudar a sua vida. Ele começa a olhar as pessoas e ver o ímpio prosperando, não morrendo, não sofrendo, e indaga a Deus. E ele até fala: eu quase me desviei, porque eu olhava para o lado, porque eu olhei para as coisas terrenas. Eu olhei para o bem que o vizinho tinha. Eu olhei para o carro que meu vizinho tinha e eu me incrédulo. Eu olhei para a casa que ele tem e eu moro numa casa de um cômodo. Asaf quase desviou. Mas quando ele foi tocado, ele mudou a visão. A Bíblia diz que ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e a sua visão está turva, igual a de Asaf. Só consegue ver os bens terrenos, mas não consegue ver o fim do dono deles. Só consegue ver o que estão usufruindo, mas não consegue ver aonde eles vão parar. Mas você entrou no santuário hoje. Mas você entrou no templo hoje. E só em você entrar no templo hoje, já foi uma decisão sua. E por você decidir entrar no templo hoje, Deus vai te mostrar, vai descortinar o céu para a sua vida e vai te dar visões que você vai sair daqui voando nas asas do Espírito. Estamos em um tempo, irmãos, que as pessoas vêm para a igreja e não conseguem sentir a glória de Deus que está na casa. Aí Salomão fala que era tão grande glória que não conseguiu ficar em pé, sacerdote. Deus está falando conosco hoje. Deus está falando conosco hoje. Deus está confirmando o que você veio buscar hoje. É tempo de você olhar para o alto, olhar para cima. É tempo de olhar para onde tem a resposta para a sua vida. É tempo de entrar num culto como esse, irmão, e quando pôr os pés aqui dentro, falar com o Asaf: até que eu entrei aqui e esquecer o que está lá fora.
Talvez você entrou aqui dentro e lá fora está aluguel atrasado, está conta de luz sem pagar, o seu carro está quase sendo preso, mas ao entrar aqui, você vê um Deus tão grande de glória, que nada impede você de sentir a sua presença. Ao entrar aqui, você não consegue controlar as suas pernas, as suas mãos, a sua boca. Ao entrar aqui, você que fala em línguas, não entende por quê, sente um arrepio tomar a sua vida, e as línguas estranhas tomar a sua boca. Sabe o que é isso? É que você entrou no templo, e quando você entra no templo, a glória de Deus invade a casa. Talvez você faz tempo que não sente uma glória. Sabe aquela glória que você não consegue entender e chora e pula e salta e dá glória? Deus hoje quer que você volte a sentir essa glória. Não é tempo de você parar. A sua referência na terra não pode fazer você parar. Aquilo que fazia você andar enquanto vivia não pode fazer você parar. Mais forte é o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que impulsionar você. A nossa esperança, a nossa caminhada tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Isaías entra no templo e Deus começa a mover a estrutura. Talvez você, por esses dias, sentiu a sua casa meio balançar. Alguns móveis saíram do lugar e você não entendeu. Talvez na sua casa sacudiu a estrutura e você percebeu que o seu filho está meio diferente, você está angustiado, agoniado. Talvez sacudiu um pouco a estrutura da igreja, talvez ficou um pouco assim, você está meio preocupado. Talvez a estrutura balançou e o seu casamento está meio estranho e você está preocupado. Calma o coração, porque Deus está chegando com a glória dele. Isso é só um sinal que a glória de Deus vai chegar na sua vida. Irmão, nada neste mundo é comparado com a glória de Deus na nossa vida. Nem o maior salário, o maior carro, a maior casa, nada pode se comparar à glória de Deus em nossa vida. Nem o que você pensar nessa vida. Sua maior viagem pode ser trocada por um dia sentindo a glória de Deus. Fica de pé comigo. Eu vou devagar porque eu estou com a garganta inflamada, irmão. Faz uma semana já. Cantora, vem aqui cantar. Deus te trouxe aqui hoje para você mudar a visão. Para de olhar para a terra. Um dia estavam os discípulos na beira do mar, pegando as suas redes, depois de pescar a noite inteira. Pegaram as suas redes, começaram a lavar, sacudir. E era pescador, irmão. Conhecia o lugar, conhecia o mar. Pensa num cara que pescava, era Pedro. Mas naquele dia, a noite inteira, não pescou, não veio nada. Chegam os discípulos na beira do mar e falam para mim: chega, eu cansei de pescar. Talvez você entrou aqui hoje e falou: eu cansei de lançar a rede. Eu jogo a rede e não vem nada na minha vida. Eu jogo a rede e não pego nada. Talvez você entrou aqui hoje e está parado na beira do mar, lavando as redes, já enrolando elas. E aí, quando eles estão enrolando a rede, chega de longe um homem chamado Jesus. Volte ao mar. Mas Jesus, eu pesquei a noite inteira. Pedro, é eu que estou falando. Mas se eu pesquei, eu conheço. É Pedro falando: Jesus, eu sei onde lancei a rede. Eu conheço cada metro desse mar, Jesus. Você hoje ele falava: o senhor não está sabendo de nada. Como eu falei fora, o senhor não está ligado, eu conheço tudo. Você não está por fora. Mas só porque o senhor está falando, eu vou lançar a rede. Aleluia. Eu fiquei pensando, irmão, Pedro, ele pescou a noite inteira. Não pegou nada. Ele jogou a rede ao redor, onde estava o ambiente todo, não veio nada. E como que ele volta lá e tem peixe? Como que ele volta para o mesmo lugar e tem peixe? Eu fiquei pensando, que pregador pensa. Enquanto o Pedro ia, o Senhor falou assim: peixes, vem.
Talvez você entrou aqui hoje e fala, mas irmão, eu oro tantos anos. Eu peço, a minha mãe não vem para a igreja. Eu oro e o meu irmão não vem, meu esposo não larga a bebida. Talvez você pegou a rede e falou assim, eu já cansei de orar, pastor, você não sabe o que está falando. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar para você. É tempo de você abrir a rede de novo. Voltar para o mar, voltar para o mesmo lugar que você talvez não conseguiu, mas foi com as suas forças. Mas hoje, quem fala para você é Jesus de Nazaré. Volte lá, lance a rede, porque eu vou fazer milagre na sua vida. E ao voltar, escute, eles estão na terra. Então, eles estão frustrados na terra. Quando sai da terra, eles começam a ver milagres de Deus na vida dele. Deus fala conosco hoje. Enquanto você ficar frustrado na terra, você não vai ver milagres de Deus. Mas é tempo de você voltar de novo para o mar. Lá tem peixes para a sua vida.